Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Margaery Tyrell nasceu em Jardim de Cima, a fortaleza sede de sua casa, no coração da Campina, no ano 283 após a conquista, como a quarta e última dos filhos de Lord Mace Tyrell, o senhor da região, com sua senhora esposa, Lady Alyry. Ela contava então com 3 irmãos mais velhos, todos homens: Waelys, o herdeiro da região, Garlan, o segundo filho, e Loras, o mais jovem dos 3, nascido apenas um ano antes. A infância e a juventude de Margaery foram passadas da forma como se poderia esperar para a querida filha de um rico senhor, repletas de privilégios, prazeres e indulgências em um ambiente protegido e mimado. Durante a infância, seu irmão mais velho Waelys costumava ler para ela e desenhar-lhe imagens das estrelas para deleitá-la, e Margaery aprendeu a cavalgar desde que teve idade o suficiente para andar. Apesar desta criação privilegiada, não se pode dizer que a jovem não tenha crescido com instrução e sagacidade também, sendo em especial instruída por sua sagaz avó de língua viperina, Lady Olenna, a mãe de Lord Mace, que muitos tomavam como a verdadeira força por trás das rosas. Para além de sua instrução, Margaery também podia se gabar de sua própria aparência. Ela era tida como uma linda jovem, de pele alva, longos cabelos castanhos ondulados e olhos suaves como os de uma corça, lhe emprestando um ar de princesa, muito embora ela não fosse parte de nenhuma família real, já que os Tyrell nunca haviam ocupado tal posição. Quanto à sua personalidade, Margaery era bem amada pelo povo comum e sempre fez questão de cultivar cuidadosamente esse amor dos plebeus, sabendo bem que ele poderia vir a ser útil em algum momento. Ela era tida como uma jovem tímida, gentil e delicada, mas boa parte dessa percepção era enganosa, e ela agia dessa forma apenas para mascarar a natureza implacável que existia dentro de si, cultivada com a ajuda de sua avó, que a via como sua herdeira natural no posto de grandemente pensante de sua casa. Seus interesses incluíam todas as atividades mais aristocráticas, incluindo a equitação, a falcoaria, a dança, os bordados e, de certo modo, os jogos políticos, além de a jovem também adorar subir e descer vagarosamente o Mander em uma das barcaças de prazer da Campina, e de cultivar um amor bastante lógico por flores, em especial as rosas. A primeira menção a Margaery nas crônicas se deu quando Renly Baratheon, o irmão mais jovem do rei Robert I, mostrou a Eddard Stark um retrato pintado de Margaery, ao estilo miriano, dentro de um pingente dourado, esperando que o nortenho enxergasse a suposta semelhança entre ela e a jovem Lyanna Stark, já que Margaery era a prometida que Renly esperava ajeitar para seu irmão, livrando-o assim da odiosa Cersei Lannister, e ele esperasse que uma alusão ao amor perdido do passado de Robert o ajudasse a convencer o rei a desposá-la, embora não tenha dito isso a Eddard, mas o Lorde de Winterfell, meio horrorizado, lhe disse apenas que ambas não tinham nenhuma semelhança. A missão de Renly, em conjunto com Petyr Baelish, aparentemente continuou, pois mais tarde, durante o torneio da mão na capital, Robert falou a Eddard sobre a insistência de Renly em lhe apresentar a jovem filha de Lord Mace, uma donzela tão bela e doce quanto uma alvorada, segundo o que se dizia. Contudo, com a morte de Robert em uma caçada, um javali e a movimentação Lannister na corte, Renly rapidamente mudou de planos. Ele fugiu da capital às pressas, se refugiou em Jardim de Cima e ali se declarou como rei, já que Joffrey I era considerado um bastardo nascido do incesto entre os irmãos Lannister, e se casou ele mesmo com Margaery para assegurar o apoio da Campina à sua causa. A primeira vez que a jovem efetivamente surgiu na história em pessoa se deu pouco depois, quando Renly e seu grande exército iniciaram sua marcha pela Estrada das Rosas, em direção à capital, para tomá-la para o novo rei. Em Ponte Amarga, durante uma parada, um torneio foi organizado, e ali Margaery se encontrou com a enlutada Catelyn Stark, que se tornara recentemente viúva e prestou graciosamente suas condolências à velha Lady. Contudo, apesar da posição aparentemente segura de Margaery como rainha de Renly, Catelyn não pôde deixar de notar durante um banquete que o rei dispensava mais atenção ao irmão de Margaery, Loras, do que a ela própria, e não pôde evitar de ponderar a respeito.
Depois, quando notícias sobre o cerco de Stannis à Ponta Tempestade chegaram ao acampamento real, Renly partiu para enfrentar o irmão traiçoeiro, deixando Margaery com parte de suas forças em Ponte Amarga para protegê-la dos rigores da campanha militar. Logo, a notícia sobre a misteriosa morte de Renly em Ponta Tempestade chegou tanto à capital quanto à Ponte Amarga, e Margaery ficou desolada com a perspectiva de ter sua posição de rainha tirada de si. Mas graças a uma negociação entre o esperto Peter Baelish, Lord Mace e a Sra. Olenna, ficou decidido que os Tyrell e os Lannister firmariam uma aliança contra Stannis, e parte do acordo previa um casamento entre Margaery e o rei Joffrey, fazendo com que seu status como rainha fosse conservado. A essa altura, Margaery já havia voltado ao Jardim de Cima, onde as negociações se deram, e depois de firmado o acordo, ela foi enviada junto à força do pai, que se uniria ao exército ocidental para partir para a capital, combatendo e vencendo Stannis e salvando o trono e a dinastia Baratheon Lannister. Uma vez na capital, Margaery é acompanhada por um grupo de senhoras nobres, sendo elas parentes de ramos menores de sua casa ou filhas e parentes de vassalos do senhor seu pai. Elas criaram em torno de si uma espécie de corte informal para a futura nova rainha, e formaram também uma espécie de escudo para protegê-la de intrigas palacianas, servindo também para informá-la sobre as idas e vindas de potenciais rivais, como por exemplo a rainha viúva Cersei. As três favoritas entre as companheiras eram suas primas, Mega, Alla e Elinor Tyrell, de um ramo inferior da casa, ou rosas de uma parte mais baixa do jardim, como elas mesmas costumavam dizer. Margaery fazia tudo com elas, incluindo, por debaixo do nariz dos cortesãos, se envolver em aventuras sexuais com determinados membros da corte de Joffrey, antes e depois de sua união. Antes mesmo da chegada de Margaery à corte, no entanto, diversas carroças carregadas de alimentos foram enviadas desde a Campina para ajudar a alimentar o povo faminto da capital, todas em nome da jovem, o que fez com que ela se tornasse rapidamente tão amada quanto era em Jardim de Cima, e muito mais bem vista do que o carrancudo e cruel futuro marido. Em um determinado dia, Margaery convidou Sansa Stark, a jovem nortenha que fora posta de lado como noiva do rei por ser filha de um traidor executado, para cear com ela e sua avó Olenna, e uma vez lá, ambas inquiriram a menina sobre a real natureza de Joffrey, para que Margaery e, principalmente, Olenna, soubessem exatamente em que tipo de situação a jovem estaria se envolvendo ali. Sansa, a princípio, se mostrou aterrorizada e deu as respostas que seriam esperadas sobre a bondade e beleza do rei, mas depois de um pouco mais pressionada, com delicadeza, ela confessou aos sussurros que Joffrey era de fato um monstro, e urgiu a Margaery para que não se casasse com ele, ou ela sofreria como Sansa havia sofrido. Mas a menina Tyrell se disse bastante confiante de que Joffrey se comportaria, pois Loras havia sido indicado para um lugar na Guarda Real como parte do preço que os Lannister haviam pago pela união e pela aliança, de modo que o melhor cavaleiro dos Sete Reinos estaria a protegendo durante todas as horas do dia, e por isso era melhor que o jovem leão no trono se comportasse bem. Lady Olenna então sugeriu que Sansa deveria viajar a Jardim de Cima depois do casamento, pois vinha planejando secretamente seu casamento com seu neto, que a princípio Sansa pensara ser Sor Loras, mas que Lady Olenna revelou como sendo Waellas, o herdeiro da Campina. Naturalmente, aquilo fazia parte do plano da casa para aumentar ainda mais seu poder nos reinos, casando a possível herdeira do norte ao herdeiro de Jardim de Cima. Em nome disso, Margaery anunciou que ela e Sansa seriam as melhores amigas, e fez com que suas damas de companhia a incorporassem ao seu grupo, levando-a consigo para suas atividades, procurando encantá-la e baixar sua guarda diante de Margaery e da sua sagaz avó. Contudo, o plano dos Tyrell caiu por terra quando os Lannister descobriram o esquema, e casaram Sansa às pressas a Tyrion Lannister, o tio anão do rei, para privar os Tyrell da herdeira nortenha. Os Tyrell não estiveram presentes ao casamento, mas foram ao banquete, no qual Margaery olhou para Sansa tristemente, talvez por ter perdido a chance de tê-la como parente, talvez pelo esquema frustrado de sua casa, é difícil dizer. Depois, quando o anão, já bêbado, se recusou a conduzir o baile da boda com sua nova esposa, coube a Margaery e ao seu noivo real levarem a dança. O casamento de Margaery com o jovem rei se deu no primeiro dia do Ano Novo, 300 após a conquista, que era também o primeiro ano de um novo século, um novo alvorecer de paz e cooperação entre as grandes casas do continente. A cerimônia começou no Grande Septo de Baelor, como não poderia deixar de ser, e depois se transferiu para a Grande Sala do Trono, dentro da Fortaleza Vermelha, onde cerca de 1000 pessoas participaram de um grande banquete opulento.
Durante o festim, o bardo Amish, o arpista, trouxe lágrimas aos olhos da nova rainha durante sua interpretação de A Cavalgada de Lord Renly, a história cantada de seus feitos durante a Batalha da Água Negra. Renly na realidade estava morto e sua armadura fora envergada pelo irmão de Marjorie, Sor Garlan, mas a maior parte dos presentes ali não faziam ideia disso e a música muito agradou aos Tyrell de qualquer forma. A cerimônia corria bem até o momento em que a torta de pombo foi servida. Depois que Joffrey designou seu tio anão como seu copeiro, o rei começou a engasgar violentamente após ingerir um pedaço da torta, ao ponto de cair ao chão com o rosto mudando de cor enquanto arranhava a própria pele da garganta, desesperado por ar. O rei sufocava com um pedaço de comida, ou havia sido envenenado, não se podia saber no momento, mas de qualquer forma a mera visão era aterradora. Marjorie ficou em choque e começou a se lamentar diante da visão horrenda do sofrimento de seu novo marido, enquanto diversos presentes tentavam inutilmente salvar a vida de Joffrey e sua mãe gritava a plenos pulmões. Ao fim, tudo foi mesmo em vão e Joffrey morreu diante de todos os convidados estarrecidos de sua própria boda. O que Marjorie talvez ignorasse naquele momento, não se pode saber ao certo, é que a morte do rei não fora um acidente, mas sim o resultado de um complô organizado por sua própria avó Olenna, que queria ver a neta como rainha, mas não presa a um monstro como aquele, e que por isso decidira agir para salvá-la desse destino. Apesar disso, a culpa toda recaiu sobre Tyrion, cuja inimizade com o sobrinho era bem conhecida, e pouco depois de seu julgamento, Marjorie compareceu ao combate judiciário que o anão exigira, contrapondo Sir Gregor Clegane, o campeão da coroa, e o príncipe dornês Oberyn Martell, o campeão do acusado. A jovem rainha, agora também uma viúva, testemunhou quando Oberyn aparentemente derrotou Sir Gregor no combate, apenas para ser derrubado pelo moribundo e morto por ele, selando o destino de Tyrion. Pouco tempo após a morte de Joffrey, a casa Tyrell começou a exigir que um novo casamento real fosse organizado para unir Marjorie ao irmão mais jovem e herdeiro de Joffrey, o agora rei Tommen I, insistindo que isso ainda era o preço a ser pago pelos Lannister pela manutenção da grande aliança entre Jardim de Cima e Rochedo Casterly. A mãe do rei falecido, a enlutada Cersei, desejava respeitar um período maior de comiseração pelo assassinato do primogênito, mas a Casa das Rosas, em especial na figura de Lady Olenna, insistia que o casamento deveria acontecer tão logo fosse possível, com a velha senhora até mesmo afirmando que não abandonaria Porto Real até ver a neta casada. Algum tempo mais tarde, descobriu-se que Lord Tywin Lannister, o Senhor do Ocidente e grande organizador da nova boda, fora assassinado com dardos de besta dentro da Torre da Mão, e seu corpo foi velado durante dias no septo de Baelor, onde Marjorie compareceu por diversas vezes para prestar seus respeitos, até mesmo depositando um buquê de rosas douradas adjacente ao altar em que o cadáver do grande homem se encontrava. Apesar das objeções de Cersei e da morte de Tywin, o casamento entre Tommen e Marjorie aconteceu logo, em uma pequena cerimônia na Fortaleza Vermelha, já que nem os Lannister e nem os Tyrell desejavam arcar com mais despesas após o suntuoso casamento e o grande funeral de Joffrey. Depois da cerimônia e do banquete, Marjorie, de braços dados com seu pequeno marido, saiu para o exterior da fortaleza para testemunhar junto aos outros presentes no casamento o incêndio da Torre da Mão, ordenado pela rainha viúva Cersei com um emprego de fogo vivo. Marjorie se fez de maravilhada com o acontecimento e demonstrou a um Tommen verdadeiramente fascinado com as chamas verdes dançando sobre o negro do céu noturno, como se pareciam com eles próprios dançando no salão durante seu baile de casamento. Após o fim da cerimônia, o casal real foi escoltado aos aposentos reais por Sir Jaime Lannister, pois Cersei insistira que eles não deveriam ser deixados a sós, enquanto os Tyrell, por sua vez, insistiam que os dois deveriam dividir uma cama, como recém-casados, e Jaime lá permaneceu durante toda a noite, para impedir que ficassem sozinhos. Marjorie queria imprimir em Cersei a ideia de que ela desejava ser sua amiga, e agiu diligentemente nesse sentido. Quando a rainha viúva lhe pediu que cedesse sua companheira Tina Merryweather para ser sua acompanhante pessoal, Marjorie se mostrou encantada e concordou de boa vontade, e existem fortes motivos para se acreditar que Tina vinha agindo como uma espécie de informante de Marjorie, lhe falando sobre os planos de Cersei, o que explicaria a empolgação da jovem rainha em cedê-la. Enquanto isso, Marjorie continuava a estender suas garras por sobre a corte, cativando em especial os jovens fidalgos que orbitavam em torno de Tommen, como os gêmeos Redwyne, que pareciam enamorados a ela. Paralelamente, ela começou a usar sua influência sobre o pequeno e ingênuo novo marido para moldar suas noções sobre o aprendizado de governo.
Ela passou a afirmar que Tommen deveria aprender a ser um rei desde tenra idade, insistindo que ele deveria estar presente aos conselhos reais, a despeito da vontade de sua mãe, que queria ter o caminho livre para governar até que Tommen atingisse a maioridade. Os próximos dias e semanas da nova rainha foram passados como seria de se esperar. Passou seu tempo com sua septã e com suas primas, com uma forma de criar uma fachada inocente que mascarasse suas atividades consideradas escandalosas e até traidoras perante a corte. Enquanto isso, ela continuava levando seu pequeno marido sempre que podia para se envolver em suas peripécias, para aumentar sua influência e, até certo ponto, seu controle por sobre o rei, pois ela sabia bem, tal como a senhora sua avó, que quem controlasse o rei, controlaria os reinos. A estratégia de Margaery parecia vir funcionando bem, pois em um determinado ponto, seu pequeno marido, conhecido por sua timidez, chegou até mesmo a começar a se opor à mãe quando esta falava contra Margaery, lhe dizendo que não deveria tocá-la e que ela era sua rainha. Tommen se tornou de fato tão encantado com sua esposa que ordenou, a despeito da vontade de Cersei, que um dos novos dromones que vinham sendo construídos para a Casa Real fosse nomeado como Rainha Margaery, em homenagem a ela. Contudo, a alegria da rainha com seu esquema se abalou quando notícias sobre a tomada das Ilhas Escudo por uma frota de nascidos no ferro chegaram à corte. Margaery se sentiu alarmada e preocupada, pois as Ilhas Escudo eram a última linha de proteção antes do Mander, por onde os dracares dos nascidos no ferro poderiam subir o grande rio para ameaçar o coração da Campina, talvez até mesmo a própria Jardim de Cima, como já haviam feito no passado. Por isso, ela insistiu junto a Cersei para que a frota Redwyne e o exército Tyrell, que se encontravam então estacionados em Pedra do Dragão, sitiando a fortaleza controlada por Stannis, fossem liberados para iniciar a longa viagem em torno de Westeros para combater os Homens de Ferro e libertar as Ilhas de Escudo. Cersei, no entanto, contra-argumentou dizendo que a conquista de Pedra do Dragão era imperativa para a segurança do reinado de seu filho, e valia muito mais do que aquelas meras rochas, e o termo utilizado pela rainha viúva simplesmente escandalizou Margaery, mas ela foi contida por seu irmão Loras antes que pudesse manifestar sua indignação. De fato, para evitar ainda mais confrontações entre ambas, vendo que Cersei não cederia em sua decisão, Sor Loras se adiantou e se pôs de joelho diante da rainha viúva, implorando por sua permissão para partir naquele mesmo instante para a Fortaleza Insular, onde Loras prometia liderar em pessoa um assalto à fortaleza, tomando-a para a coroa e, assim, permitindo que a frota da Campina partisse mais rapidamente. Margaery ficou horrorizada com a perspectiva de o irmão arriscar a vida daquela forma, e tentou dissuadi-lo, mas Loras estava determinado, e Cersei se mostrou visivelmente encantada com a ideia, dando seu consentimento ao cavaleiro de boa vontade. O jovem cavaleiro branco foi bem sucedido na tomada da fortaleza, mas foi seriamente ferido durante a luta, e quando Cersei comunicou a Margaery sobre os ferimentos de Loras, que o haviam deixado em estado moribundo, a jovem rainha não pôde evitar de chorar amargamente pelo ocorrido. Quando a miserável Cersei deu a entender que seu irmão iria morrer em breve, a compostura de Margaery falhou e ela ordenou em fúria que a rainha viúva deixasse sua presença para ficar sozinha com sua dor. Margaery permaneceu teimosamente convicta de que Loras sobreviveria e passou a levar Tommen todos os dias ao septo da fortaleza, onde faziam orações em nome da melhora de Sor Loras. No dia da donzela daquele ano, Margaery se purificou e participou da cerimônia no septo, mas sua fachada não foi longe, pois em pouco tempo ela e as primas haviam sido presas por ordens do novo Alto Septão, o assim chamado Alto Pardal, sob as acusações de fornicação, devassidão, adultério e alta traição. Aparentemente, Sir Osney Kittleblack havia confessado ter se envolvido com elas, e isso fez com que fossem levadas ao Grande Septo e aprisionadas nas celas de torre da estrutura. Margaery teve seu vestido tirado de si e foi envolvida em um trapo de cárcere, muito aquém de sua posição, antes de ser levada, sob protestos e ameaças, para sua cela. Ela foi separada das primas e uma septã lhe visitava de uma em uma hora, durante toda a noite, privando-a de seu sono e perguntando-lhe se desejava confessar seus pecados, mas Margaery sempre negava de forma veemente. Ela foi então examinada por uma das septãs, que constatou que sua virgindade fora de fato rompida, o que era um mau sinal para a rainha. Contudo, para seu alívio, ela notou que uma multidão de populares se reunia diante do Grande Septo, exigindo sua libertação. No dia seguinte, a rainha viúva Cersei a visitou em sua cela, onde Margaery lhe explicou sua situação e descobriu que suas primas também haviam sido acusadas. Ela ficou horrorizada com isso, pois as três não passavam de crianças, mas Cersei a advertiu de que ainda assim haveria um julgamento da fé para seus crimes, e isso imprimiu em Margaery verdadeiro medo pela primeira vez.
A rainha então sugeriu que Marjorie poderia exigir um julgamento por combate, mas a menina não era tola e sabia que os homens da guarda real restantes para defender sua honra não seriam páreo para nenhum homem da fé, dizendo que preferia ter Garland como seu defensor. Quando Cersei disse que isso não seria possível, Marjorie desconfiou dela e então descobriu a verdade. A pérfida Lannister estava tentando ajudá-la a se meter em uma sepultura precoce para tirá-la do caminho. Isso demoliu a fachada de falsa cortesia de Marjorie, e ela ordenou que Cersei saísse dali aos gritos, insultando-a, e a rainha viúva, envergando uma máscara de dignidade ferida, deixou sua cela. Marjorie passou mais algum tempo sob a custódia da fé, mas logo foi libertada através da pressão exercida por Lord Randyll Tarly, um dos vassalos de seu pai, que retornara à capital com seu exército e exigir a libertação de Marjorie e de suas primas, para que respondessem às acusações em liberdade. Com isso, a rainha e as primas ficaram sob a custódia de Tarly, pois até mesmo o Alto Septão admitia que as evidências contra elas eram fracas, e assim, Marjorie pôde retornar à Fortaleza Vermelha, ao contrário da odiosa Cersei, que fora presa pouco depois dela pelos pardais e permanecia encarcerada. Marjorie não podia deixar de se sentir deleitada com a situação. Depois, Lord Mace chegou à corte com seu próprio exército, e mesmo diante das notícias do ataque das Terras da Tempestade pela Companhia Dourada, se recusou a partir novamente até que o julgamento da filha fosse concluído e sua inocência fosse declarada oficialmente.